Fala aí, galera, voltamos aí de novo agora para a gente finalizar nosso conteúdo já dando ênfase à prova. Então, começando aqui, gente está vendo o conteúdo do módulo 2, do módulo 3 e do módulo 4. Então, começando aqui, a gente vai ter ideia de tipos de movimento. Para a gente que está iniciando a física, existem dois tipos de movimentos fundamentais para a gente estudar, que é o movimento uniforme. Que movimento é esse? É quando o móvel ele anda sempre na mesma velocidade. Então, se ele anda na mesma velocidade, eu tendo que a aceleração é igual a zero. E quando o movimento é variado, quando o movimento é variado é quando a aceleração dele aumenta, diminui, ou aumenta um pouquinho, diminui um pouco. Isso nós chamamos de movimento variado. No nosso movimento uniforme, nós temos a famosa fórmula do sorvete. Como a gente já viu em sala, a fórmula do sorvete, por quê? Se você ler a fórmula toda, S igual a S0 mais VT, você dá a fórmula do sorvete. Onde que essa fórmula fala o quê? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então é a nossa famosa fórmula do sorvete, que, como você já sabe, serve para calcular todo tipo de movimento uniforme. A gente pode calcular o tempo, a gente pode calcular a velocidade e a gente pode calcular tanto o espaço inicial como o espaço final. Mediante a quê, galera? Mediante se você tiver todos os outros fatores. Como toda fórmula na matemática, você só utiliza ela quando você tem os outros elementos e está faltando só um, tá? Aí você manda ver na fórmula. Então essa fórmula aqui só serve para o movimento uniforme, quando o cara anda na mesma velocidade. E depois nós temos o nosso movimento variado. Esse movimento variado é aquele que tem a aceleração. A gente já tem que tomar cuidado que a gente já está trabalhando com fórmula dentro de fórmula. Então nossa fórmula do movimento variado, que eu vou ter o quê? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, aonde que a aceleração, como vocês já sabem, é o que? Velocidade dividido para tempo, quer dizer o quê? Quanto maior a velocidade e menor o tempo, maior a aceleração. Caso contrário, quanto maior o tempo e menor a velocidade, menor a aceleração. E só para a gente relembrar, lembre que existe dois tipos de movimento relacionado à aceleração. O movimento acelerado e o movimento retardado, tá? Então, o movimento acelerado é aquele movimento que ele aumenta de acordo com o tempo, e o movimento retardado é um movimento que a velocidade diminui de acordo com o tempo, tá ok, galera? Então, essa aqui é a parte que a gente vai ver da módulo 3 relacionado ao que é tipos de movimento, tá ok? Que pra gente aqui no nono ano, a gente só vai trabalhar com esses dois. Quer dizer que tem muito mais coisa para vir nos próximos anos, certo? E pra gente finalizar aqui, a gente entra com leis de Newton, que tá lá no nosso módulo 4. Leis de Newton, ela fala de quê, gente? Como nós já vimos, Newton foi aquele cientista inglês que estava sentado lá debaixo da macieira, caiu uma maçã em cima dele e ele fez uma banda de fórmula. Como eu brinco com muita gente, com meus alunos, imagine se ele estivesse embaixo de uma jaqueira, quanta fórmula ia sair. Então, ele fez as três primordiais leis da física. Tanto que Newton ele é conhecido como o pai da física moderna. Quais são as três primordiais leis de Newton? Eu tenho a lei da inércia, que diz o quê? Que um corpo ele tende a ficar parado caso haja uma força para colocar em movimento. Quer dizer o quê, gente? Se eu tenho uma pedra lá no alto do morro, aquela pedra vai ficar ali paradinha infinitamente até que venha alguém e tire aquela pedra do lugar. Isso quer dizer a inércia. A inércia é o quê? É a propriedade do corpo ou ficar parado ou ficar em movimento caso haja uma força para ou pará-lo ou para colocar em movimento. Como todos nós já vimos filmes que está lá o herói lá no espaço, o espaço nós chamamos um lugar que não tem inércia. Tanto se você for colocar um objeto, empurrar um objeto no espaço, ele vai andar infinitamente, porque não tem nenhuma força para parar ele. Então essa é a primeira lei de Newton, tá? A lei da inércia. A segunda lei, que é a lei que está aqui como fórmula, ele diz o quê? Que força é igual a massa vezes aceleração. Quer dizer o quê? Que a gente calcula a força mediante a massa do cara e a aceleração dele. Que essa ideia é aplicada até no esporte. Tanto se você vai ver esporte de contato, ele é classificado por peso do camarada. Você não coloca lá no boxe
um cara do peso galo para lutar com um cara de peso pesado. Apesar do cara de peso galo ser muito mais rápido que o cara do peso pesado, na hora que o cara do peso pesado acertar um soco nele, ele vai matar o camarada. Então isso é a aplicação da segunda lei de Newton. Quer dizer o quê? Quanto mais massa o cara tiver, mais força ele vai ter. Ou quanto mais aceleração o cara tiver, mais força ele vai ter. Então isso se aplica até também no trânsito, por exemplo. Você pega aí, por exemplo, no trânsito, uma batida de um carro de passeio e uma batida de um caminhão. Qual que faz mais estrago? O carro de passeio ou o caminhão? Obviamente é o caminhão, porque o caminhão tem muito mais massa que um carro de passeio. Então essa é a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton, para a gente fechar, é a lei de ação e reação. Que lei é essa? Ela diz que cada ação corresponde a uma reação. Quer dizer o quê? Se você chegar e dar um tapa no coleguinha, a reação dele vai ser te dar um tapa de volta, tá vendo? Ação, reação. Se você deixar uma pedra cair em cima do seu pé, é a ação. Qual vai ser a reação? A dor que você vai sentir. Então, na física, tudo tem uma ação e uma reação. Quer dizer que nada acontece sem ter uma coisa em contrapartida. Isso é a terceira lei de Newton, é ação e reação. Tudo que for acontecer tem alguma consequência, certo? Por exemplo, se pega aí e dá uma chuva. A chuva não é ação? Vamos dizer qual seria uma das reações? Criar lama. Qual seria a outra reação? Encher? Então, tudo na física tem uma ação e uma reação. Então, para a gente capitular aqui e finalizar, quais são as três leis de Newton? Primeiro, inércia. Segundo, força igual a massa vezes aceleração, que dessa fórmula que a gente vai ver durante os anos, que ela vai derivar em outras milhares de fórmulas. E a terceira lei é o quê? Ação e reação. Cada ação corresponde a uma reação. Valeu, galera? Então a gente se vê nas nossas aulas aí. Qualquer dúvida, me chama na sala de aula. Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí.